Transforma-me conforme a tua palavra. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Mesmo à distância, mas unidos na mesma fé em Cristo Jesus, nós temos o privilégio, o grato privilégio de louvar e bendizer o nosso Deus, o nome do nosso Deus e Pai, reconhecendo o sacrifício de Jesus para a nossa salvação e em obediência à voz do Espírito Santo, cultuar a Trindade Santa. Quantos motivos de celebração! Pela cirurgia e recuperação do nosso irmão Silvio, nossa irmã Lígia, nossa irmã Isabel Cristina e também da pequena Alice, filha do Danilo. Final de tratamento da nossa irmã Keila Malak e muito mais, conduzidos pelas nossas irmãs Geisa e Roseli Alexandrelli. Nós cantaremos o hino baseado no Salmo 5, que fala justamente disso, de que Deus tem atendido a voz de nossos clamores. Louvemos ao nosso Deus porque Ele merece. Deus ele se alegra com seus filhos e filhas quando nós agimos de forma grata. E se nós fôssemos contar as inúmeras bênçãos recebidas, nós lembraríamos de quantas? Na escola dominical, nós celebramos o Deus da criação, que criou a natureza, especialmente a árvore. Nós celebramos o início da primavera, mas também o dia da árvore. Há tantos motivos para agradecermos que, se nós fôssemos anotar, nós passaríamos grande tempo nessa tarefa. E para esse momento de gratidão a Deus, nós seremos conduzidos através da vida dos nossos irmãos Sérgio, Josiane e não poderia faltar o Raul. Que Deus possa nos abençoar. Boa noite, irmãos. Eu vou ler 1 Samuel 7:12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado a Deus, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós e são a causa, ó Deus, de não sermos consumidos. Deus, essa oração é de gratidão, Pai, porque estamos aqui, porque o teu amor é muito grande por nós, o teu zelo por nós, o teu cuidado é muito grande. Nós nem conseguimos mensurar quantos livramentos o Senhor tem nos dado.
Por isso, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, pela vida, pela saúde, pela minha família, pelas famílias da igreja, pela nossa cidade, Senhor. Te agradeço pelo nosso país. Obrigado, ó Deus, pela chuva que o Senhor mandou por esses dias. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e realmente, ó Deus, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai, continua, Senhor, derramando da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, e que o nosso coração jamais venha se esquecer de que tudo vem do Senhor, de que as bênçãos, Senhor, nós nem merecemos, mas o Senhor é bom e o Senhor nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Obrigada, Senhor, por esse tempo que temos tido na Tua presença, ó Pai. Abençoa o decorrer deste culto, Senhor, e que tudo que aqui aconteça seja para honrar e glorificar o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus, Senhor, aceita a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela chuva, pelos agricultores, pela primavera. Eu quero que o Senhor traga logo o verão e para que o Senhor traga uma chuva para molhar a roça do meu pai e por todos nós. Obrigada pela minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já há alguns domingos, a nossa irmã e regente do coral Lilian Alexandrelli, ela tem nos apresentado alguns hinos e suas histórias. E a história dessa noite será o hino Segurança Bendita. Deus abençoe a sua alma. Era assim que saudava a autora do hino que nós vamos falar um pouco hoje, que chama Segurança Bendita. Fanny Crosby é a autora deste hino. E sua história é uma história muito comovente. Ela nasceu no ano de 1820 e quando ela tinha alguns dias de vida, ela teve um problema no olho e o médico enganosamente pediu para que colocasse compressa de água quente. E isso fez com que ela perdesse a visão. Seu pai morreu dali um tempo e os vizinhos, comovidos com aquela situação, tentaram levar em outros médicos, mas infelizmente não houve o que fazer. Mas essa menina não desistiu da vida e nem de ser feliz. A sua alegria era muito grande e desde pequeno, desde os 8 anos, ela começou a compor muitos hinos. Mesmo com aquela situação da cegueira, ela foi compondo e hoje é considerada uma das autoras que mais tem hinos no mundo, entre 2 e 6 mil hinos. E este hino, Que Segurança Sou de Jesus, é assim que começa, ele foi escrito por ela. Quando uma amiga a visitou, ela já tinha 53 anos. E a amiga começou a tocar lá no piano uma canção e a Fanny se ajoelhou. Ela sempre, quando ia compor, ela se ajoelhava e orava antes. E assim que a amiga terminou, falou para ela: Fanny, o que você acha desta melodia? O que você sugere? E ela disse: olha, amiga, esta melodia me diz: que segurança sou de Jesus. Então, nesses dias de hoje também podemos dizer que por mais que estejam as lutas, as dificuldades, os medos, as turbulências, nós possamos ter segurança, porque nós somos de Jesus. E Fanny já morreu no século passado, em 1915, ela viveu 95 anos, viveu bastante para a sua época e deixou conosco vários outros hinos do nosso inário. Então agora vamos ouvir este hino e você pode acompanhar também a letra deste hino, que era muito tocado nos cultos da nossa igreja às quartas-feiras. Inclusive foi o meu primeiro hino que eu toquei no órgão.
segurança bendita nos idos de 85, 86. Olá, queridos irmãos e irmãs! Graça e paz! Hoje nós estamos aqui na Congregação Liberdade para poder falar, para orar pelos aniversariantes dessa semana. Então vamos lá, hein? No dia 23 nós temos o Neber Zakir. No dia 23 também o Eduardo Pereira. No dia 24, a Lourdes Manarim, mãe da Joana. No dia 24 também o Tiago Nascimento. E no dia 24 o Mário Lago, que ele é o irmão da Miltz. No dia 25 o Danilo Arruda, o Danilão que toca aqui com a gente na congregação. No dia 27 a Nívia Rodrigues, que é diaconisa da nossa igreja. E finalizando no dia 27 a Cleiri Gonçalves, ela é esposa do reverendo Antoniel. Nós vamos orar e abençoar a vida desses irmãos, tá bom, Lívia? Tá bom. Então nós vamos orar. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor tem cuidado. Muito obrigado, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada um deles. Que eles possam viver cada dia glorificando e adorando o Teu santo nome. Nós te amamos, Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. A palavra de Deus, ela deve ser um norte a nos conduzir, a maneira certa de pensar, de falar e de agir adequadamente. Nem sempre é fácil, pois somos falhos, somos seres humanos. Para esse momento tão importante, eu terei, no momento de leitura, a ajuda de nossa irmã Amélia Barreto Santana. Estejamos atentos. Boa noite, irmãos e irmãs. Estou com muita saudade de todos. Estamos esperando que logo a nossa igreja estará em condições de nós reunirmos juntos.
Neste momento, vou deixar um versículo bíblico e diz assim: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus abençoe a todos. De onde vem o socorro na sua vida? Onde você tem buscado refúgio? Se você se refugia em Deus, com certeza você encontra segurança para vencer nas horas das adversidades. Para quem tem entregue a sua vida, a sua família e os seus caminhos, nós teremos mais um versículo para nós meditarmos. Ouçamos. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs e filhos queridos. Neste momento, quero deixar com vocês o versículo bíblico que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus abençoe a todos. Nesse instante, nós seremos conduzidos a uma oração de confissão. Olá, irmãos, a graça e a paz. Deus, em sua infinita bondade, é misericordioso para conosco, ao ponto de perdoar os nossos pecados quando nos achegamos a Ele com um coração realmente arrependido. Que nesse momento nós venhamos ter esse nosso momento de intimidade com Deus, pedindo a Ele perdão aos nossos pecados e restaurando a nossa vida de relacionamento com o Pai. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados cometidos. Pai amado, Deus querido, por todas as nossas transgressões, por tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Pai amado, nós te pedimos direcionamento, te pedimos e te convidamos, Espírito Santo de Deus, para que se faça presente em nossas vidas e nos oriente a cada passo a ser dado. Que nós não venhamos nos desviar tão pouco para a direita quanto para a esquerda, mas que venhamos estar focados no Senhor Jesus e que a nossa vida venha a ser uma vida de busca incessante pela santidade e por estarmos próximo a Deus, querendo vivenciar e experimentar mais de sua presença. É o que pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nesse momento nós vamos ouvir uma breve palavra do reverendo Leandro Mazzini, do Movimento de Oração da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olá, intercessor! Olá, meu irmão, minha irmã, membro da IPI do Brasil, de alguma igreja esparramada nesse nosso Brasilzão abençoado. Você que é intercessor, escuta aqui o meu convite. Você venha fazer parte do MNO, dessa sigla aqui, Movimento Nacional de Oração, organizado pela nossa Assembleia Geral. Movimento que está ajudando a IPI a orar ainda mais, invocar o nome do Senhor por curas, milagres, crescimento da igreja, orar pelo nosso Brasil. Você intercessor, você que tem um ministério aí na tua igreja de oração, na tua igreja local, fale com o teu pastor, organiza aí sala de oração, organiza aí relógios de oração, organiza aí vigílias, culto dedicado aí à oração, à intercessão, para que a igreja clame ainda mais a Deus por muitos motivos: saúde, milagre, crescimento, santidade, unidade, pelo nosso país, por esta pandemia que estamos sofrendo, para que ela acabe, que os cultos aí se tornem presenciais numa plenitude, ok? Você é convidado, irmãos, vamos orar. Sem oração a igreja não caminha, amém? Que Deus te abençoe, venha conosco, vamos clamar ao Senhor. Antes do tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, através da vida dos nossos irmãos, tanto da sede quanto da congregação Liberdade, cabem alguns recados. O primeiro recado, ele diz respeito ao tempo de oração que todos os anos nós reservamos para fortalecimento de nossa vida de oração ao nosso Deus.
Trata-se dos 40 dias de jejum e oração, que teve início nessa quarta-feira, dia 23 de setembro, e encerrará no dia 1º de novembro. O tema dessa campanha é Porque Ele tem cuidado de vós. Ainda dá tempo de você apresentar a Deus as suas causas e se engajar nesse tempo de jejum e oração. O segundo recado, ele diz respeito ao livro do pastor Juliano. Ele escreveu e já foi publicado. E se você ainda não adquiriu, procure a nossa irmã Joana Manarim, através do telefone abaixo. Ela ainda tem 20 exemplares e o valor de cada um deles é de R$30 cada. O terceiro recado é que no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós teremos o nosso culto com ceia em família. E desde já eu peço que você se organize para esse tempo de comunhão e obediência ao nosso Deus. Nós oramos para que em breve Deus nos permita o retorno dos cultos presenciais. Enquanto isso não acontece, que nós possamos manter firmes a nossa fé em Deus, o Senhor. O quarto e último recado, ele será dado por nossa irmã Joana Elisa, secretária da igreja, e que tem sido bênção em nossas vidas. Antes de ouvi-la, entretanto, eu quero agradecer em nome do Conselho da Igreja pela sua fidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas, para que a obra, que não é nossa, mas sim do Senhor, ela não pare. Sua fidelidade tem feito grande diferença para a expansão do reino de Deus. Ouçamos com atenção o recado da nossa irmã Joana Elisa. Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Obrigada pela vida de cada um que tem nos abençoando, que continua nos abençoando. Obrigada por os nossos irmãos que continuam contribuindo diante de toda essa dificuldade que andamos passando. Eu venho te avisar que essa semana é uma semana de dízimos e ofertas. Se caso você queira, precisar que eu vá, é só entrar em contato comigo. Estou com um pouquinho de dificuldade de ir em algumas casas mais longe, pelo fato de eu não estar de carro durante esses dias, mas os irmãos têm colaborado, têm feito às vezes os depósitos diretamente, eu também não se importando com o fato de esperar até que eu consiga ir. Quero agradecer também. Essa semana eu estive na casa dos nossos irmãos do Rudinei, da Vani, da Laiane, passei um tempinho lá conversando com eles de longe. Foi uma conversa bem agradável, inclusive eles disseram que minha avó transmite paz. Obrigada, um beijão pra vocês. Falei até que eu ia fazer um vídeo pra falar que eu tinha 3 fãs. Mas que Deus continue abençoando a vida de vocês, abençoando a vida de cada um. Que logo podemos passar por tudo isso, podemos voltar ao normal. Porque realmente eu, e acredito que muito mais irmãos estão com saudade, né? Um beijão, uma ótima semana. Mesmo que não haja alimento,
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou.
sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. As asas do Espírito eu vou. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
merece. Nesse domingo nós estamos no 5º dia dos 40 dias de jejum e oração. E o tema da nossa reflexão, da nossa prédica dessa noite é aspectos da oração. O segundo aspecto é empatia. No sábado, na nossa reflexão diária, nós trabalhamos o primeiro aspecto, que foi fé, mas hoje nós trabalharemos a empatia. O texto base encontra-se no livro de Deuteronômio 15, dos versos 12 ao 18, e a palavra do Senhor nos diz: se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você, nesses 6 anos, custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ontem, nós trabalhamos a fé como o primeiro aspecto da oração, seguindo o devocional dos 40 dias de jejum e oração, disponível tanto no site oficial da nossa igreja, quanto na página do Facebook, ou através do envio via celular, e também alguns impressos entregues pela nossa irmã Joana Elisa. O fato é que a empatia, ela deve fazer parte da vida do cristão. Mas o que é empatia? Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Em outras palavras, é você se colocar no lugar do seu próximo como o seu irmão para buscar entendê-lo e melhor tratá-lo. Há uma espécie de empatia que só é adquirida através do sofrimento, ou seja, podemos dizer que somente aqueles que passaram pela linguagem do sofrimento poderão utilizar a linguagem da consolação. A limitação da escravidão, presente em Deuteronômio 15, dos versos 12 a 18, ela traz uma preocupação humanitária, que era raro tanto em tempos antigos quanto hoje em dia, mas presente no Antigo Testamento, e ela estende-se a devedores que se venderam como escravos. Mulheres, no texto paralelo de Êxodo 21, do verso 2 a 11, aqui são tratadas como os homens, ou seja, são-lhes aplicadas o mesmo princípio. O que a ética cristã exige é a solidariedade, ou seja, demonstrar alegria com os que se alegram e chorar com os que choram. Não vivamos blindados por um egoísmo doentio, a ponto de não celebrar as vitórias do próximo, nem nos solidarizarmos com ele na sua dor. A primeira lição que nós aprendemos é que estamos sujeitos às intempéries dessa vida. Deuteronômio 15, dos versos 12, 13 e o início do 14 nos diz: se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias, dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Os escravos hebreus, eles não somente devem receber a liberdade no ano do jubileu, mas também o que precisam para começar uma nova vida. Deuteronômio 15, verso 13 e 14 traz isso. E a razão é teológica. A fé inevitavelmente influencia o comportamento. Quando o nosso texto ele afirma se teu irmão for vendido, pode ter sido por ele mesmo, ou por seus pais, ou até como criminoso. E aqui
embora seja uma possibilidade, nós não podemos negar a existência ou a constatação de tais práticas no mundo antigo, muito menos em nossos dias. Como assim, pastor? A Lei Áurea não foi assinada? A situação é um pouco mais complicada. Infelizmente, nós vivemos em uma época em que os passarinhos menores, eles não querem sair do ninho. Os avós, como nunca, têm cuidado de seus netos. E esse gesto, a curto prazo, não é de todo maléfico. Mas se isso permanecer, há de eterno. O que veremos daqui para frente talvez não seja tão bom assim. Na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, há um cidadão que passou por tantos apuros que precisou se vender a um compatriota. E essa pessoa agora endividada até a alma, ela está em um beco sem saída. Ela se vê em uma situação criada por ela mesma. E a única saída que ela encontra é se vender e viver como escravo. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante e por isso não vê uma saída para os teus problemas. Não desanime, pois Deus pode mudar a tua história e conceder uma nova vida. Vale lembrar que para ser computado desde o início de uma servidão, que é em todo lugar limitado ao espaço de 6 anos, ou seja, não podia passar desses 6 anos, mesmo que a dívida fosse maior. A segunda lição que nós aprendemos é que a empatia deve fazer parte de nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 15, dos versos 14, parte final, até o 15, nos diz: dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje lhe dou essa ordem. Aqui um argumento muito forte e real, ligado tanto à lei de Deus, mas também à lei da semeadura, que traz as consequências de nossos atos à tona quando menos esperamos. Nesse aspecto, nós somos desafiados a olhar a escravidão dos hebreus do Egito como a nossa própria escravidão, a olhar a dor do nosso próximo como a nossa própria dor, a olhar o luto do nosso vizinho, do nosso amigo, de uma pessoa próxima a nós ou não, distante, como o nosso próprio luto, a olhar o desemprego de uma pessoa que nós conhecemos como um possível desemprego nosso. Mas por que isso? Para podermos compreender o que é empatia, para podermos entender que a empatia ela deve fazer parte da nossa vida. E vivê-la não é tão fácil, pois nos tira da nossa zona de conforto, mas como cristãos e, portanto, filhos e filhas de Deus, tal prática deve fazer parte do nosso dia a dia. Assim como está presente na oração do Pai Nosso, deve ser como eu encaro o meu irmão. Nós veremos um vídeo bem curto que apresentará um exemplo da importância da empatia na nossa caminhada. Vejamos.
A terceira e última lição que nós aprendemos através do texto é sobre o servo da orelha furada, que ele adquire liberdade para servir. Versos 16 e 17 de Deuteronômio 15 nos diz: mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador, fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará o seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Nas Escrituras, a orelha representa uma capacidade de uma pessoa perceber e responder. Assim, orelha furada simboliza a escolha do servo em abrir o seu ouvido e dar uma resposta obediente ao seu Senhor por toda a sua vida. A cerimônia dos versículos 16 e 17, ela regulariza a posição de um escravo que valoriza o seu lugar na casa do seu senhor ou que não sabe lidar com a independência. Em Êxodo 21, verso 6, a cerimônia de furar a orelha, ela é localizada no santuário. Entretanto, aqui em Deuteronômio 15, verso 17, mais especificamente, a cerimônia ocorre na casa. A marca na orelha serve para as pessoas, ao verem um escravo de orelha furada, com belas roupas e bem tratado, o respeitem e compreendam que a escolha em permanecer na casa do seu Senhor foi por amor. Nós já estamos caminhando para o final dessa prédica. Deuteronômio 15, verso 18 nos diz: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Quais são as nossas posturas frente às necessidades do nosso próximo? Temos nos colocado em seu lugar? A empatia proveniente da situação de dor, lágrima, desespero e necessidade de socorro está presente em nossa vida? Há da nossa parte empatia em relação às alegrias vividas por aqueles que tomaram uma decisão, a exemplo desse escravo de orelha furada, de reconhecer publicamente que carecem do senhorio de Cristo sobre a sua vida, pois não há salvação em outro, apenas em Jesus? Há da nossa parte empatia em relação às alegrias vividas por aqueles que a partir de hoje eles tiveram uma cirurgia bem-sucedida, como foi o caso das nossas irmãs Lígia, Silvio, da nossa irmãzinha Alice? Há da nossa parte empatia em relação às alegrias provenientes da Casa Santana Malak, pelo término do tratamento da nossa irmã Keila? A decisão do escravo da orelha furada, que servia durante 6 anos ao seu senhor e no 7º decide permanecer ao lado do seu senhor, essa mesma decisão deve ser a nossa. Devemos tomar decisão a respeito da proximidade com o nosso Senhor. Como serão as nossas vidas distantes da presença do nosso Senhor? A marca na orelha, descrita no texto, ela poderia hoje em dia ser muito bem aqui no nosso coração. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor? A marca na orelha simboliza alguém que ouve de maneira obediente, que está próxima à palavra do seu Senhor. Se a dor do nosso próximo não move os nossos corações, é bem capaz que nós estejamos sofrendo de uma doença muito mais perigosa que a dele. Eu quero encerrar esse momento rogando a Deus que nos abençoe e que nos capacite para viver de forma empática. Que nós possamos chorar com os que choram, sim, mas também nos alegrar com aqueles que se alegram. Ou seja, tanto a alegria quanto a tristeza do nosso próximo possam nos mover para que sejamos verdadeiramente humanos e que Deus assim possa nos abençoar. Vamos encerrar esse tempo falando com Deus? Feche os seus olhos onde você se encontra.
Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que carecemos da sua graça, da manifestação do seu amor e misericórdia. Cuide, ó Deus, da nossa semana, essa semana, ó Deus, onde nós estaremos firmes, ó Pai, voltados ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida, através da nossa vida, apesar da nossa vida. Cuide dos pequenos, aqueles que carecem de uma manifestação da sua graça. Cuide da pequena Alice, para que a sua recuperação seja debaixo, ó Deus, do seu amor, do seu querer soberano sobre a vida dela. Acalme o coração, ó Pai, dos seus pais, dos seus avós. Cuide, ó Deus, também do pequeno Daniel, para que a audição dele seja amadurecida, transformada, renovada, curada pelo Senhor. Sei, ó Deus, com a nossa irmã Keila Malak, obrigado pelo término do tratamento na vida dela. Nós te louvamos, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pelas cirurgias, ó Deus, da Isabel Cristina, da Lígia, do seu Silvio, da pequena Alice e de tantos outros homens e mulheres que passaram por cirurgia durante essa semana, por livramentos, muitos dos quais nós nem sabemos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado, ó Pai, pela manifestação da sua graça. Nos dê uma semana debaixo, ó Deus, do seu poder. Abençoe, ó Deus, as gestantes, cada uma delas, para que os seus filhos e filhas sejam homens e mulheres de valor. Abençoe aquelas mulheres que sonham e oram e também tomam atitudes proativas em relação a isso, para que elas possam se tornar mães. Abençoe o papai e a mamãe dessas futuras crianças que virão. Seja, Deus, conosco durante essa semana. Seja conosco no domingo que vem, que, se Deus quiser, celebraremos a ceia do Senhor em família, distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé em Cristo Jesus. Nos dê, ó Pai, um final de noite abençoado, protegido, e traga refrigério para nossa alma. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, esteja com a sua família, esteja com cada um dos seus passos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que você continue ouvindo a voz de Deus falar no seu coração através do Espírito Santo. Até a próxima, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.